Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia. E na aula de hoje estudaremos o seguinte tema: geomorfologia. Bom, o relevo corresponde a um conjunto de formas distintas e a ciência responsável pelo estudo da origem, evolução e forma do relevo é a geomorfologia. A estrutura da superfície terrestre está a todo momento sendo desgastada pelo transporte de sedimentos e por sua deposição, além das ações de agentes internos que também interferem diretamente no relevo. Ao longo dos quase 5 bilhões de anos de existência da Terra, essa ação de desgaste modelou o relevo e resultou na configuração atual. Temos os agentes externos e internos como principais agentes dessas mudanças. Os agentes exógenos ou externos que atuam na formação do relevo são a ação da água, a ação do vento e o intemperismo. O processo de desgaste e transporte de material e a alteração da paisagem é chamado de intemperismo. O intemperismo é um processo de alteração física e química das rochas e seus minerais. O intemperismo, também conhecido como meteorização, pode ser classificado em intemperismo físico, que é o processo de degradação da rocha, transformando-a em material fragmentado e quebradiço; intemperismo químico, que em contato com os minerais da rocha, a água reage quimicamente com eles, decompondo-os; e o intemperismo biológico, que caracteriza-se pela ação de vegetais e seres vivos que fornecem a matéria orgânica necessária à decomposição das rochas. Vamos ver agora alguns dos agentes exógenos do intemperismo. O primeiro deles é a ação dos ventos, que chamamos de erosão eólica. O transporte ocorre frequentemente em regiões de dunas, com a retirada preferencialmente de material superficial mais fino. Pode ocorrer também a forte corrosão, esculpindo as rochas, como vemos na imagem. Outro tipo de erosão externa é a ação da água, e devido à diversidade da ação da água, vamos ter 4 tipos: erosão fluvial, de rios, erosão pluvial, de chuvas, abrasão marinho, mares, e erosão glacial, geleiras. No caso da erosão fluvial, a água de um rio é capaz de desgastar as rochas e aprofundar o seu leito, criando vales denominados cânions, ainda podendo desgastar as montanhas. A erosão pluvial, como exemplo para ilustrar a ação das chuvas, podemos citar os deslizamentos em encostas de morros nas grandes cidades, que é ocasionado pelo escoamento superficial da água da chuva, que desenvolve o trabalho de desgaste do relevo. O resultado desse processo é a perda de camadas do solo, erosão do solo, e a formação de crateras, vossorocas, no solo. Já o abrasão marinho é quando as ondas do mar, ao atingirem as praias, arrastam areias mais finas e leves e a depositam em outros locais. Também as ondas, quando arrebentam contra os rochedos, os seus impactos desgastam as rochas. A ação destrutiva do mar podemos observar, por exemplo, nas falésias da Praia de Cotovelo, no nosso estado. Já a ação construtiva ocorre em áreas mais baixas, onde as ondas e mares depositam os sedimentos. A erosão glacial ocorre com o degelo durante o verão. Nas altas montanhas, provoca o deslizamento de geleiras e o carregamento de barro e fragmentos de rochas, funcionando como uma espécie de lixa que desgasta o relevo. Bom, já o solo vai ser a camada mais externa da Terra, formado inicialmente pela desagregação das rochas matriz. Portanto, o aspecto do solo vai variar de acordo com o tipo de rocha que ele se originou. Agora vamos observar os horizontes do solo, que são camadas que podemos observar ao fazer um corte vertical no terreno. E cada horizonte vai apresentar variação de cor, textura, quantidade de matéria orgânica e tamanho dos fragmentos,
como podemos identificar na imagem a seguir. Sobre a origem dos solos, ele vai ser classificado da seguinte forma: os solos zonais ou eluviais, que são constituídos pela degradação e decomposição de rochas do próprio local. Os latossolos são característicos de climas quentes e úmidos e apresentam-se muito espessos e porosos. Os podizóis formam-se em áreas úmidas e frias e constituem também solos férteis. Já os solos intrazonais são solos bem formados e desenvolvem sob a ação de alguma característica local dominante. Os solos azonais são formados pela deposição de sedimentos que foram transportados pela água e pelo vento. Após estudarmos os agentes externos e a formação do solo, vamos falar sobre os agentes endógenos ou internos. O primeiro deles é o tectonismo, e como o nome já diz, vai resultar dos movimentos das placas tectônicas, que ora se chocam, ora se afastam, e esses movimentos são impulsionados pela pressão do magma. Os movimentos orogenéticos que as placas executam geram alguns fenômenos, como terremotos e vulcanismos. Os terremotos são tremores naturais da crosta terrestre, que se propagam em ondas para todas as direções. No continente, chamamos de terremoto. No oceano, chamamos de maremoto, podendo gerar um tsunami. Os terremotos têm sua origem num local específico, denominado hipocentro, o foco do sismo. O ponto que atinge na superfície é chamado de epicentro. Já o vulcanismo é a atividade pela qual o material magmático é expelido do interior da Terra para a superfície. A seguir, podemos ver a estrutura e as partes que compõem o vulcão. Os vulcões que entram em erupção com certa regularidade é denominado ativo, e os que se encontram inativos são denominados extintos. Como atividades, no livro vocês irão responder à página 527. Como atividade extra, utilizando os conhecimentos adquiridos e através de pesquisas, vocês irão escolher um agente exógeno e irão fazer um resumo sobre ele.